estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Laiane e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos para os materiais da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha, do apontador, de uma cola e de 6 pedacinhos de papel. Eu vou dar um tempo para que vocês possam separar o material, em especial esses 6 pedacinhos de papel, certo? Eu já separei os meus pedacinhos de papel, certo? Vamos agora anotar as informações da aula de hoje? Então, coloquem lá no caderno. A data é de hoje, aula 27 de língua portuguesa. Mais um tempinho para vocês fazerem o registro. Agora que vocês já fizeram as anotações, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós realizamos uma atividade com verdadeiro ou falso. Então, vocês liam as afirmativas e diziam se elas eram verdadeiras ou falsas, de acordo com o vídeo que vimos da professora Fabiana. Também realizamos um jogo de dominó, relacionando as palavras do texto e seus sentidos. Olhem lá como ficou o nosso jogo. Lembram que eu comentei com vocês que não tinha problema se as peças ficassem de ponta cabeça quando vocês colassem lá no caderno? Também realizamos algumas atividades para ver se nós entendemos a regra do jogo, como algumas jogadas propostas lá nas imagens. Vamos então agora ver outros desafios lá no tabuleiro? Observem esse tabuleiro. Eu quero que vocês pensem qual peça verde que eu posso mexer para formar uma trilha. Um tempinho bem curtinho para vocês pensarem. Observaram? Podemos formar trilha aqui, com essas peças? Não, só temos 2 peças próximas, não é mesmo? Mas podemos formar a trilha aqui, retirando esta peça verde e colocando numa intersecção, né, no encontro das linhas adjacentes ao ladinho, certo? Olhem lá o movimento.
vamos para o próximo. Observem esse tabuleiro. Agora, eu vou pedir para que vocês impeçam que as peças vermelhas formem uma trilha. Como vocês podem impedir? Que peça verde vocês podem movimentar? Um tempinho para vocês. Então, qual peça verde eu posso movimentar para impedir uma trilha das peças vermelhas? Vocês observaram? Olhem só, se essa peça descer, formará uma trilha. Então, para impedir, eu preciso colocar esta peça verde entre as duas peças vermelhas. Assim, eu impeço a trilha. Vamos ver o movimento ali no slide? Certo? E para a aula de hoje, o que teremos? Vamos pensar onde podemos encontrar regras de jogo? Eu tenho aqui para vocês 5 opções e uma delas é intrusa. Eu gostaria que vocês lessem as 5 opções e registrassem no caderno qual é a palavra intrusa, em qual lugar não podemos encontrar regra de jogo. Um tempinho para vocês lerem e fazerem um registro da atividade número 1 no caderno. Descobriram qual a palavra intrusa? Vamos pensar junto comigo? Podemos encontrar regra de jogo em vídeos? Sim, assistimos inclusive um vídeo da professora Fábio. Podemos encontrar regra de jogo em livros? Também podemos encontrar. Em sites? Também podemos pesquisar regras de jogos em sites. Podemos encontrar regras de jogo nos próprios jogos? Também. Geralmente, quando compramos um jogo, as regras vêm junto com ele. E no dicionário? Podemos encontrar regra de jogo no dicionário? Não, né? Então, a palavra intrusa é a palavra dicionário. Vamos agora conhecer um texto escrito da regra de jogo da trilha? Acompanhem aqui comigo. Jogo da trilha ou jogo do moinho. Jogadores. 2. Material. Tabuleiro, 18 peças, 9 de cada cor. Objetivo. O objetivo do jogo é remover as peças inimigas até que restem, no máximo, 2 peças. Como jogar? O jogo começa com o tabuleiro vazio. Cada jogador precisa escolher uma cor da peça para jogar. Os jogadores precisam decidir quem vai começar a jogar. Os jogadores se alternam, colocando peças sobre intersecções vagas de suas preferências. Depois que todas as 18 peças tenham sido colocadas, os jogadores podem mover as peças por turnos. O movimento consiste em deslizar uma peça ao longo de uma das linhas do tabuleiro para outra intersecção adjacente que esteja vazia.
não pode ocupar uma casa que já esteja ocupada pelo adversário. Se um movimento em qualquer uma das fases do jogo trilha forma um moinho, 3 peças colineares da mesma cor, pode-se remover qualquer peça da cor adversária. Para ser removida, a peça não pode fazer parte de um moinho inimigo, a não ser que não exista outra peça para ser removida. Quando um dos jogadores estiver com as peças reduzidas a 3, essas peças podem voar de uma intersecção para qualquer outra. Término do jogo. Ao ser reduzido a apenas 2 peças, um jogador não pode mais capturar, remover peças de seu oponente e, portanto, perde o jogo. Quando um dos jogadores fica sem opção de jogada, ou seja, quando as peças do adversário ficam travadas. Empate. Quando os 2 jogadores tiverem 3 peças e após 10 rodadas ninguém conseguir fazer a trilha. Nas aulas anteriores, nós vimos o vídeo com a professora Fabiana ensinando como jogamos o jogo da trilha. Agora, nós lemos o texto. Observem aqui como é o jeito deste texto. Então, esse texto tem o título, Jogo da Trilha ou Jogo do Moinho. Ele tem os jogadores. Ele tem também os materiais que vamos precisar. Ele nos conta o objetivo, que o objetivo é retirar, o máximo possível das peças adversárias. E depois ele vem nos contando como jogar. Então, esse texto, ele vem dividido em blocos, Jogadores, materiais, objetivos, como jogar. Vamos entender um pouquinho como é o jogo, lendo o passo a passo de como jogar? Então, olhem só. O jogo começa com um tabuleiro vazio, como nós vimos lá no vídeo. Depois, cada jogador precisa escolher uma cor para jogar. Lá no vídeo, a professora Fabiana usou as cores vermelhas e brancas. Os jogadores precisam decidir quem vai começar o jogo. Pode ser por par ou ímpar, pedra, papel, tesoura, Vocês que escolhem a forma. Os jogadores se alternam, colocando sobre as intersecções vagas de suas preferências. Ou seja, eles colocam as peças no encontro entre as linhas como eles desejarem. Não existe uma posição específica para começar as peças no jogo da trilha. Depois, de todas as 18 peças que elas foram colocadas no tabuleiro, os jogadores podem mover as peças sobre ele, por turnos, ou seja, um, depois o outro. E como é esse movimento? O movimento é deslizar a peça sobre a linha. A gente não pode fazer outro movimento que não seja deslizando sobre a linha. Tem uma exceção a esta regra lá mais para o final. Também não podemos ocupar a mesma casa do adversário. Não podemos colocar uma peça sobre a outra. Se o movimento em qualquer uma das fases do jogo forma uma trilha, ou seja, um moinho, a gente pode retirar uma peça do adversário, certo? Mas essa peça não pode fazer parte do moinho inimigo, como nós vimos na aula anterior, a não ser que só existam peças do moinho. Quando um dos jogadores estiver com peças reduzidas a 3, aí sim, ele não precisa mais deslizar somente as peças sobre as linhas. Ele pode voar, ele pode ir de uma intersecção ou de uma casa até a outra, sem necessariamente seguir a linha. E ao ser reduzido a apenas
2 peças, o jogador perde o jogo, porque ele não pode mais fazer moinhos. A outra forma de terminar o jogo é quando todas as peças de um dos jogadores está trancada, ou seja, não tem mais para onde ir. Essas duas últimas, ficar com 2 peças ou as peças trancadas, faz parte do término do jogo. E também temos a opção do empate, que é quando os 2 jogadores ficam com 3 peças e depois de 10 rodadas, um joga, outro joga, um joga, outro joga, ninguém conseguir formar uma trilha. Então, o jogo termina empatado. Vocês conseguiram compreender todas essas regras? Perceberam que esse texto é escrito em tópicos? O texto anterior sobre os aspectos dos jogos do tabuleiro que nós estudamos, ele era um texto escrito em parágrafos. Este não, ele é escrito em tópicos e cada tópico vai nos contar um pouquinho sobre as regras do jogo, neste caso, do jogo da trilha ou do moinho. Aqui no final, nós também temos a fonte, que é o local de onde eu retirei esta regra, certo? Agora que conhecemos um pouco mais sobre o jogo da trilha e lemos agora a regra dele, vamos pensar para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para quê? Para divertir, para ensinar, para informar ou para convencer? A gente riu com ele? Não, né? Ele nos informou algum fato que aconteceu? Também não. Ele nos ensinou? Provavelmente, não é mesmo? Ele nos ensinou a jogarmos o jogo da trilha. Mas vamos conferir com o último. Convencer. Ele nos convenceu a ter alguma opinião sobre alguma coisa? Não, né? Então, o objetivo do texto é ensinar. Então, agora, escrevam aí no caderno. Número 2 é ensinar. Um tempinho bem curtinho para vocês. Registraram? Vamos agora conhecer quais textos nos ensinam alguma coisa, nos instruem a fazer alguma coisa. Então, observem lá. Este texto que eu estou mostrando para vocês, ele nos ensina a como fazer café. Este é a regra do jogo da trilha, que nos ensina a como jogar trilha. Este é um manual do usuário para ensinar, neste caso, como se mexe e as funções de uma lavadora de roupas. Temos também as receitas. Elas também são textos que nos ensinam. Temos também a bula de remédio. Elas também nos ensinam como usar o remédio, a quantidade, a forma adequada, para que doença ele é indicado. Vamos então agora para a atividade 3. O texto que nós lemos agora, Jogo da Trilha ou Jogo do Moinho, fala principalmente de como colocar as peças no tabuleiro, como jogar o jogo da trilha ou como ganhar o jogo da trilha. Um tempinho para vocês pensarem e registrarem lá no caderno a frase toda.
descobriram sobre o que fala o texto que nós lemos? Ele fala sobre como jogar o jogo da trilha. Ele também nos conta como são colocadas as peças no tabuleiro e como é feito para ganhar o jogo. Mas o assunto principal é como jogar o jogo da trilha, do começo ao fim. Vamos então agora ficar de olho nas palavras? Vocês sabiam que existe um jogo de cruzadinha que é feito em tabuleiro? Neste jogo, as pessoas têm um banco de letras e com elas vão formando palavras. Cada letra tem uma pontuação. Ganha o jogo quem tiver mais pontos correspondentes às letras e que formar daí mais palavras. Vamos então agora brincar de cruzadinha e registrar algumas palavras? Peguem lá uma filipeta daquela que vocês pegaram lá no comecinho, o pedacinho de papel. A primeira palavra eu vou mostrar para vocês. A primeira palavra é escolher. Então, registrem aí no primeiro papel, escolher, um tempinho bem curtinho. Registraram a palavra escolher no primeiro papel? Vamos então para o próximo? Olhem só, vocês têm um banco de letras. Com essas letras, vocês vão formar a palavra que indica movimento feito depois que se faz um moinho em relação a uma peça adversária. Então, qual é o movimento que a gente faz quando formamos um moinho? Essa palavra tem 7 letras. Observem o banco de letras que vocês têm. Existem letras intrusas. Um tempinho para vocês registrarem no outro pedacinho de papel qual é essa palavra. Registraram? Vamos descobrir, então, qual é o movimento que a gente faz quando formamos um moinho? Nós removemos a peça do adversário. Então, a palavra que vocês precisavam ter registrado é remover. Depois eu vou dar um tempinho para que vocês possam conferir todas elas. Vamos para a próxima palavra? A próxima palavra que vocês vão registrar lá no papelzinho de vocês é a palavra que representa o movimento da peça ao longo das linhas do tabuleiro. O que a gente faz com a peça ao longo da linha do tabuleiro? Ela tem 8 letras. Um tempinho para vocês pensarem e registrarem. Vamos conferir qual a
o movimento que fazemos com a peça na linha do tabuleiro? Deslizar. Nós deslizamos a peça de uma intersecção à outra, certo? Vamos para a próxima. A próxima palavra representa. O jogador não pode mais fazer em relação às peças adversárias, quando possuem duas peças. O que o jogador não pode mais fazer quando só tem duas peças? Em relação à peça do adversário. Ele não vai poder fazer mais moinho, por isso não vai poder fazer mais o quê com as peças do adversário? Observem o banco de letras e registrem no papelzinho de vocês. Registraram? Vamos conferir? Quando eu só tenho duas peças, eu não posso mais capturar a peça adversária. Certo? Vamos para a próxima palavra? Ação feita para escolher qual jogador iniciará o jogo. O que os jogadores fazem para iniciar o jogo? Observem o banco de letras e registrem em mais um pedacinho de papel. Vamos conferir, então, o que os jogadores fazem antes de começar o jogo? Eles decidem quem vai jogar. Então, a palavra é decidir. Vamos para a próxima? Observem lá. Ação feita com as peças de forma intercalada entre os jogadores. Um jogador faz, o outro jogador faz. Um jogador faz e o outro faz. Como que é o nome dessa ação? Observem o banco de letras e registrem no último papelzinho. Vamos conferir, então, qual é a ação feita de forma intercalada entre os jogadores? Eles movem as peças. Então, a ação é mover as peças, um depois o outro, um depois o outro. Observem lá, todas as palavras que nós registramos. Escolher, remover, capturar, deslizar, mover e decidir. Eu vou dar um tempinho para que vocês confiram se todos os seus papéis e suas anotações estão corretas.
conferiram todas as palavras? Muito bem. Qual é o desafio agora? Vocês vão completar todas as frases com as palavras que vocês registraram. Vão organizando uma palavra embaixo da outra, certo? Então, vocês vão ler a frase, ver qual palavra completa, depois ler a frase B, qual palavra completa, depois a frase C e qual palavra completa. Vão colocando uma embaixo da outra. Nós teremos 2 rodadas dessa atividade. Então, um tempo para que vocês possam ler a frase e completar. Fizeram a primeira rodada? Separaram as palavras uma embaixo da outra conforme foram aparecendo e completando as frases? Vamos então para a segunda rodada? Mais um tempinho para vocês. Depois a gente volta para conferir.
Registraram? Vamos conferir, então, questão por questão? Letra A. Cada jogador precisa escolher uma cor da peça para jogar. Então, a primeira ação é escolher. Letra B. Os jogadores precisam decidir quem vai começar a jogar. A segunda ação, então, é decidir. Os jogadores podem mover as peças por turnos. Organizaram, então? Escolher, decidir e mover. Vamos para a segunda rodada? O movimento consiste em deslizar uma peça ao longo de uma das linhas do tabuleiro. E, se um movimento formar um moinho, pode-se remover uma peça da cor adversária. F. Ao ser reduzida a 2 peças, um jogador não pode mais capturar peças do seu oponente. Então, observem como ficou a ordem das ações que vocês precisam organizar. Escolher, decidir, mover, deslizar, remover e capturar. Eu vou dar um tempinho para que vocês colhem essas ações na ordem aí no caderno. Vamos então verificar no texto se essa é a ordem das ações que aconteceram. Então, primeiro, os jogadores escolhem. Então, escolher a cor da peça para jogar. Depois, eles vão decidir quem vai começar a jogar. Depois, eles vão mover as peças em turnos, ou seja, um depois o outro. Para esse movimento, eles precisam deslizar a peça sobre a linha. Depois, quando eles formam um moinho ou uma trilha, eles podem remover as peças do adversário. E depois, quem fica só com 2 peças não pode mais capturar ou remover, que significa a mesma coisa, as peças do adversário, certo? Agora, vamos descobrir qual é o jogo da aula de hoje? Quem é? Meu nome tem 4 letras. Posso ser confundida com uma nobre mulher. Meu tabuleiro possui 64 casas com 2 cores alternadas. Quem será este jogo? Olha a nobre mulher ali. Quem pensou no jogo da dama? Você conhece o jogo da dama? Já jogou? Olhe ele ali. Então, agora, peguem lá o livreto de vocês e façam as anotações. Jogo da dama, deixa um espaço para vocês fazerem um desenho depois e vamos anotar. Quantidade de jogadores, 2. Material, 24 peças e um tabuleiro. E o objetivo do jogo, que é capturar ou impedir os movimentos das peças do adversário. Um tempinho para vocês fazerem esse registro.
Registraram? Eu trouxe até o tabuleiro aqui para vocês. Olhem só como está o meu livreto, cheio de informações, certo? Então, espero vocês para a próxima aula. Tchau e até mais!